Olá, eu sou o Dr. Daniel Ávalos e hoje vou comentar um pouquinho sobre os principais erros que a gente acaba vendo os pacientes cometendo na sua rotina de skincare. Então, alguns erros são por desinformação, alguns erros são por acreditar realmente que tal produto pode ser benéfico naquela situação, para aquela finalidade. Mas eu vou comentar aqui quais são os principais e depois quero saber de vocês quais vocês já praticaram ou estão praticando e deixem nos comentários. Primeiro erro de todos é o paciente realmente utilizar um produto que não é indicado para o seu tipo de pele. Então a gente vê muitos pacientes, público masculino ou feminino, utilizando o ácido, o sérum, um produto que foi passado pelo dermatologista para o companheiro. Então a gente vê bastante homem que acaba pegando a rotina de skincare da esposa, começa a utilizar ali, tá ali na bancada do banheiro, sem ter realmente uma orientação formal para que né, vai servir aquele sérum, aquele ácido, aquele produto. Ou pacientes que acabam utilizando produtos de uma linha infantil, de bebê, achando que vão ser produtos mais leves, que a pele realmente consegue tolerar um pouco mais, e aí acaba não sendo indicado para o seu tipo de pele, uma pele adulta, madura. Então, realmente, a utilização de produtos incorretos, sem ter a finalidade específica para o seu tipo de pele, é um dos principais erros que a gente acaba vendo no consultório. Outro erro importante também é a utilização de produtos destinados à aplicação corporal no rosto. Então, muitos pacientes acabam utilizando o mesmo protetor solar que utilizam na praia, ou quando vão pedalar, ou vão fazer o jogo de futebol, acabam utilizando esse protetor no rosto. Então, alguns protetores podem ser mais densos, mais pesados, vamos dizer assim, para utilização em face. E acaba, em alguns pacientes, gerando um pouco de oleosidade, aumento de espinhas, obstrução de alguns poros. Então, realmente, proteção solar é bastante específica, é bastante subjetiva. Cada paciente gosta de uma textura, cada paciente tem a indicação de um produto diferente. Então é fundamental saber qual o seu tipo de pele, identificar isso, passar por uma consulta e entender ali realmente qual a necessidade. A gente tem clareadores que têm várias ações, então protetores solares com ação clareadora, com ação anti-acne, com ação anti-envelhecimento, protetor com cor, sem cor, toque seco, mais fluido, então físicos e químicos. Então a gente tem uma gama enorme, é realmente importante a gente usar um específico para a nossa pele do rosto. Outro erro comum, pacientes que acabam dormindo de maquiagem ou não higienizam o rosto durante o período noturno, tanto homens quanto mulheres. Muitos pacientes acham que só uma higienização facial ao dia já é suficiente, ou acabam tomando um banho por dia, acham que higienizar durante o banho uma vez só já está suficiente. É importante a gente lembrar que o reforço da higienização facial deve ser feito ali 2 vezes ao dia, começo da manhã, do dia, final do dia, na hora de dormir. Então é fundamental a gente reforçar um pouquinho isso com alguns pacientes, evitar dormir de maquiagem ou com algum produto no rosto, mesmo os sérums, os ácidos que a gente utiliza durante a noite ou durante o dia, eles dependem dessa higienização prévia da nossa pele antes da utilização deles, então é fundamental isso. Tem alguns ácidos, por exemplo, que a gente utiliza durante a noite, antes de dormir, que de forma alguma a gente pode se expor ao sol na manhã seguinte, então o paciente tem que acordar e já lavar o rosto, já higienizar a face para evitar qualquer tipo de mancha, de queimadura, de irritação. Então esse realmente reforço que a pele deve ser higienizada 2 vezes ao dia. Agora, alguns erros também quanto relacionados à quantidade de vezes que o paciente vai utilizar um produto. Então, por exemplo, protetor solar. Muitos pacientes acreditam que utilizar uma vez ao dia só, no começo do dia, já é suficiente. E nem sempre essa é a verdade, nem sempre esse é o fato. Pacientes que não reaplicam o protetor, eles vão ter uma baixa proteção durante o dia. Aquele FPS, o fator de proteção que a gente tem, aquele número, ele vai diminuindo com o passar das horas. Então, se o paciente utilizou o produto às 6, 7 da manhã, assim que acordou, às 4 da tarde, que ainda há uma exposição de radiação de ultravioleta, exposição solar, o paciente acaba já não tendo nesse período mais uma proteção igual ele tinha no começo da manhã. Então é fundamental a reaplicação durante o dia. Pacientes que estiverem expostos à praia, piscina, tá ali no churrasco, algum lugar, viajou para um local mais quente, a reaplicação deve ser feita ainda mais vezes. Então o ideal que a gente recomenda é a reaplicação a cada 2 horas do protetor solar, quando em condições de realmente sol e radiação mais elevadas. Mas no dia a dia, muitos pacientes, até pela praticidade, acabam realmente utilizando só uma vez o protetor. E a gente sempre recomenda, pelo menos ali, uma utilização no meio da manhã, na hora do almoço, dependendo, e uma utilização no fim da tarde. Isso vai depender muito se o paciente fica em ambiente de escritório, ambiente fechado, se ele sai para a rua durante o trabalho. Mas a reaplicação do protetor é fundamental, independente do protetor, independente do fator de proteção. Seja um fator de proteção 30, mais simples, ou um 99, 100, enfim. A reaplicação é fundamental para a gente garantir essa proteção. Outro erro comum associado ali na rotina de skincare são quando os pacientes
acabam ouvindo, pegam emprestado de alguém um produto, alguma coisa, ou ouvem no TikTok, no YouTube, viu alguma celebridade ou influenciador comentando e acabam realmente utilizando esse produto sem saber como utilizar. Então, assim, tem muitos produtos que são bons, que são benéficos, não é porque está numa mídia, ou foi uma publicação, uma divulgação, que o produto é ruim. Claro que não. Mas muitos não explicam como você vai utilizar. Em que momento do skincare, é antes ou depois disso, daquilo, é para passar de manhã e de noite, aplicação em dias intercalados. Então, muitos pacientes ficam com isso vago ali, né? Então, às vezes pega algum produto emprestado de alguém, tá usando todas as noites, sendo que era para usar em noites intercaladas, tá utilizando um ácido mais forte, um ácido retinóico, por exemplo. Então, tem que ter alguns cuidados ali quanto a isso, bem como o momento em que a gente vai utilizar algum desses produtos. Então, geralmente rotinas de skincare, a gente preconiza o uso de alguns ácidos, hidratantes e sérums mais leves, né, com concentrações de ácidos um pouquinho menor, dependendo do caso, da avaliação, no período do verão. Então a gente evita usar um ácido muito forte, muito abrasivo, que descama, que deixa vermelho, que resseca muito no verão, porque a gente já está exposto ao sol, à radiação. Isso daí aumentaria muito a chance de manchas, de outros danos para a nossa pele. Agora, no período de inverno, a gente consegue indicar uns ácidos um pouco mais abrasivos, um pouquinho mais concentrados, mais fortes, uma combinação de ácidos realmente já mais eficaz em pacientes que fazem tratamento de melasma, por exemplo. A gente não usa, esse é um erro importante, não utilizar o mesmo produto durante o ano inteiro também, o mesmo produto. Então a gente tem alguns períodos que a gente vai utilizando, intercalando. A hidroquinona, por exemplo, é um excelente clareador, só que a gente evita a utilização contínua dela por muitos meses, por muitos anos. Então a gente orienta o paciente que ele vai fazer alguns ciclos, alguns meses de tratamento, depois a gente avalia, troca o produto, passa um outro um pouco mais leve e vai fazendo esse ajuste, tá? Então é importante realmente essa manutenção do segmento médico. Não passar só uma vez, achar que aquela rotina vai ser para sempre, pro resto da vida, porque não vai. E aí vai trazer malefícios para a sua pele. Outro erro comum, que também está relacionado à rotina de skincare, é a utilização de receitas caseiras de skincare. Então muitos pacientes olham no YouTube, na internet, alguém falou, a avó falou, a mãe falou, receitas que geralmente podem ser prejudiciais ou perigosas para a nossa pele. Então, geralmente receitas caseiras para clareamento, para cicatrização de feridas. Claro que alguns produtos de fato têm uma propriedade terapêutica, benéfica, vai auxiliar de alguma forma, mas não são produtos validados, não passaram por uma avaliação, uma certificação para o seu uso. Então, isso pode trazer muitos problemas. A gente tem até um vídeo sobre isso, que a gente fala um pouquinho dessas receitas caseiras, receitas com limão, bicarbonato, pasta de dente, Coca-Cola, que os pacientes acabam misturando vários produtos para clareamento, para, enfim, outras finalidades e acabam tendo queimaduras graves, reações graves, dermatites, irritações, vermelhidões, coceiras, por conta desse uso equivocado. Então, procure sempre ter uma rotina de skincare com produtos específicos para o rosto, a gente chama de dermocosméticos. São produtos que, claro, têm um valor agregado, um custo ali, um preço realmente um pouco mais elevado. Mas hoje em dia a gente tem rotina de skincare para todos os públicos. Então a gente tem rotinas mais simples, com produtos mais baratos, realmente mais acessíveis, ainda que sejam caros assim para alguns pacientes. E a gente tem rotinas realmente com produtos importados, receitas de milhões, aí, de milhares, que vão ser para outro tipo de público. Mas é fundamental que a gente utilize produtos de qualidade, que já tenham sido verificados e validados. Então a gente vê muita divulgação na internet de produtos ali que muitas vezes não tem registro em Anvisa, não foi feito nenhum teste científico, um teste realmente de eficácia e segurança daquele produto. Então a gente tem que ter muito cuidado quanto a isso. A gente está colocando na nossa pele do mesmo jeito que a gente estaria ingerindo um medicamento, um remédio. Então esse cuidado, essa atenção é válida também nessa situação. E eu quero saber de vocês, já cometeram algum desses erros no seu dia a dia? Conhece alguém que comete? Encaminhe esse vídeo. Não esqueça de deixar o seu like, ativar o sininho para as notificações, se inscrever no canal e nos vemos no próximo vídeo.